se você é como eu, mas cada ano que passa, eu tenho tido mais aquele senso de mortalidade. Não de forma depressiva, mas de forma realista. Nós vamos morrer, não é verdade? E nós vamos viver eternamente em algum lugar, então é melhor que aprendamos a viver agora, já que nós vamos viver eternamente em algum lugar. O Dr. Bob Jones III, que era o presidente da universidade onde eu estudei, ele foi convidado 3, 4 vezes para uma entrevista na rede de televisão CNN. CNN, a maioria de vocês conhece, é uma rede internacional de notícias. E eles têm em inglês, espanhol e outros países, talvez, da Ásia. E tinha, na época, um entrevistador, um âncora, chamado Larry King. E o Larry King, digamos, ele era um tipo Jô Soares, né? Ele fazia entrevistas com celebridades e pessoas que faziam a diferença nos Estados Unidos e no mundo. E o Dr. Bob Jones III foi convidado por esse Larry King umas 3, 4 vezes para aparecer no programa dele e dar entrevistas. Então, o Dr. Bob perguntou para o produtor do Larry King, por que o Larry tem me convidado tantas e tantas vezes para vir ao programa dele e dar explicações bíblicas? E o produtor do Larry King respondeu para o Dr. Bob, o Larry, ele está ficando mais velho e ele está buscando respostas. Ele tem um senso de mortalidade muito grande e ele quer ter certeza, né, que está preparado para o porvir. Então, eu espero que o Larry tenha encontrado as respostas. O problema é que, além de ouvir o Dr. Bob Jones, que fala pela Bíblia, ele ouviu muitas outras pessoas também que não falam pela Bíblia, mas em busca de uma resposta. Este tem sido o grande problema do ser humano. Quando ele pensa na morte, ele pensa de forma negativa. Ele pensa com medo, ele pensa com preocupação. Mas o certo é nós pensarmos na morte de forma realista. E realmente sabermos que ninguém está aqui para semente. Que todos nós vamos fechar os olhos um dia. E é importante que quando esse dia chegar, nós estejamos preparados. E como que nós nos preparamos? Primeiramente com a salvação. Amém, irmãos? Amém. Sendo salvo, tendo certeza que seus pecados já foram lavados no sangue do Cordeiro de Deus. Mas, em segundo lugar, vivendo uma vida que agrade a Deus. E é sobre isso que vamos falar nesta manhã. Nós estamos estudando o livro de Gálatas, aqui na escola dominical. Tem sido um estudo profundo, eu até acho que às vezes cansativo, mas eu tenho procurado ser o mais prático possível. O livro de Gálatas não é um livro fácil, não. É um livro difícil, mas ao mesmo tempo que é difícil, é muito precioso. É um livro muito claro, que fala sobre a salvação através da fé, mas fala também da nossa santificação, da nossa pureza de vida. Hoje eu quero falar sobre santificação, resultado da graça de Deus. Na última lição, mostramos 2 argumentos que Paulo usou para repreender o apóstolo Pedro. Pedro foi repreendido na cara. Pedro foi repreendido porque ele, sem querer, estava voltando para os dogmas do Velho Testamento, voltando para a lei de Moisés, como meio de vida, para agradar a Deus. Aí Paulo disse, impossível. E Paulo deu 2 argumentos, se você se lembra bem. Paulo disse, unificação. Deus, olha só, Deus construiu a igreja, Deus deu vida à igreja para que os seus membros pudessem ser unidos, para que os seus membros pudessem estar juntos. E a lei separava as pessoas, mas a salvação pela graça unia as pessoas. Porque na lei sempre havia pessoas melhores que outras, mas na salvação todos nós somos iguais.
E aí Paulo falou da justificação pela graça, que nada mais é do que a salvação pela graça. E a lei era contrária à unificação entre as pessoas e à justificação das pessoas. Por quê? A lei separava as pessoas. Como eu disse, havia pessoas mais santas do que outras. Havia pessoas mais obedientes do que outras, e com isso elas eram separadas. E justificação somente pela graça. Por isso que ninguém é mais salvo do que ninguém. Amém, irmãos? Nós somos todos salvos por igual. Agora no capítulo 3, Paulo, ele prega para as igrejas da Galácia. Parece uma igreja só, né? A igreja dos Gálatas. Mas eu mostrei que a Galácia era uma província e havia muitas igrejas. E Paulo prega para elas a respeito do retorno deles para as práticas da lei. Eles estavam, digamos assim, voltando para a guarda dos sábados, né? Voltando para a circuncisão, voltando para as leis cerimoniais, e nem judeus eles eram, irmão Cleto. Eles eram gentios. Não havia nenhuma necessidade, nenhuma imposição para que eles se comportassem como judeus. Aí Paulo os repreende, e ainda estava Paulo condenando os erros doutrinários do capítulo 2, erros praticados pelo próprio apóstolo Pedro. Paulo defendeu a justificação pela fé, mais uma vez, sem as obras da lei, e aqui ele denuncia a doutrina dos judaizantes. Quem eram os judaizantes? Célio, eram judeus que haviam se convertido a Jesus. E eles passaram a fazer parte da igreja, mas continuaram no judaísmo. Seria o mesmo que alguém se converter a Jesus Cristo, né, Marquinhos? Vir para a nossa igreja, mas ele saiu de uma outra religião. Aí ele entra aqui e diz: eu sou salvo, eu aceitei Jesus, mas o que eu praticava lá, eu quero praticar cá. E você diria: tudo bem, nós vivemos numa sociedade democrática, você tem todo o direito de praticar aqui o que você praticava lá. Mas qual que é o perigo? Ele vai influenciar outras pessoas. E de repente, vai criar um sincretismo entre a palavra de Deus e o que a palavra de Deus ensina, mais o que a igreja dele, ou a denominação religiosa dele ensinava. Paulo, percebendo que os judaizantes estavam trazendo, né, o ritualismo judaico para dentro da igreja, denunciou. Nos capítulos 1 e 2, Paulo mostra como a salvação é pela graça. A propósito, se não fosse, estaríamos todos perdidos. No capítulo 3, aí ele continua nesta mensagem, salvação pela graça. Mas chegou a hora de acrescentar um outro assunto, santificação. Santificação, um processo concedido também pela graça, não pelas obras da lei. Meus amados irmãos, tudo pela graça. Não há nada na nossa vida que sejamos capazes de fazer, de conquistar, senão pela graça. Hoje, quando acordamos pela manhã, apesar de todo o sono, apesar de todo o cansaço, mas quando colocamos os nossos pés sobre o chão e levantamos-nos da cama, foi um ato da graça de Deus. Amém, irmãos? Foi um ato da graça. O ar que respiramos, a vida que vivemos, é um ato da graça de Deus. Tudo na nossa vida é pela graça, é por graça, nada seria feito senão pela graça. Santificação também é pela graça, não pelas obras da lei. Você sabia? Aliás, você sabe sim. É possível cumprir vários rituais da lei sem a verdadeira santificação dentro do coração. É possível estar na igreja obedecendo, né, os princípios e padrões da igreja. É possível se sentar aqui, falar améns, mas lá no fundo do coração não haver pureza, não haver santificação em nós. E é isso que Paulo está dizendo, que esses judaizantes
obedeciam à lei artificialmente, mas eles não eram puros por dentro. No capítulo 3, salvação pela graça, ainda é o tema, ainda é o assunto. Mas as igrejas da Galácia, quantas eram? Não sabemos. Estavam misturando tudo com as obras da lei. Tudo com as obras da lei. E o verso 3 mostra como eles estavam tentando ser santos, mas através da força da carne. Vamos ler? Verso 3, todos juntos. Sois vós tão insensatos, que tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Acabeis agora pela carne. Mostra como eles estavam buscando santificação pelo esforço humano, pela força da carne. O termo santificação pode ser definido como, preste atenção, a obra do Espírito Santo, através da qual ele separa o crente da corrupção deste mundo para o serviço de Deus. Vamos repetir juntos? A obra do Espírito Santo, através da qual ele separa o crente da corrupção deste mundo para o serviço de Deus. Isso é santificação, sinônimo de separação. Cá entre nós, isso aqui não é uma separação? Hoje eu e você poderíamos estar onde a maioria das pessoas está, em casa, descansando, nas filas das escolas, votando, neste mesmo horário. Mas o que nós fizemos? Pela graça de Deus, nós viemos à igreja, nós nos separamos. Quantos estão entendendo isso? Irmãos, santificação é um ato de separação. Ou nós nos separamos, fazendo as coisas diferentemente do mundo, ou nós não nos santificamos. Eu gosto muito, então, desta definição de santidade, de santificação, porque fala de separação do mundo para o serviço de Deus. Portanto, santificação envolve dois princípios. Primeiro, separação. Separação é o que limpa o crente do pecado. Eu fumava, me separei do cigarro. Eu bebia, me separei da bebida alcoólica. Eu assistia, olhava o que não devia na televisão, não assisto, não olho mais. Veja, separação é o ato que nos limpa do pecado, nos separa do pecado. E sabe qual é o outro princípio? Consagração. É a dedicação do crente a Deus. É o que você está fazendo nesta manhã. Você está consagrando este tempo, digamos, das 9 até as 11 horas da manhã, para Deus. Quantos estão percebendo isso? Você não pode separar separação e consagração de santificação. Santificação envolve esses dois princípios. Separar-se do pecado, mas dedicar-se, consagrar-se às coisas de Deus. Por mais difícil que seja, vir à igreja, ler a Bíblia, orar, falar de Cristo. Por mais difícil que seja, entregar seu dízimo e tantas outras coisas que fazemos, mas faz parte da nossa consagração a Deus. Então, em miúdos, o que é santificação? É o resultado da salvação. É o resultado da salvação. Muitas pessoas conseguem serem limpas e separadas do pecado sem a salvação. Sem a salvação. Vou dar um exemplo. Martinho Lutero. Martinho Lutero, antes de ser salvo, ele já era monge. Ele era monge. E como monge, ele se separou do pecado. Ele não se prostituía, ele não se embriagava, e ele praticava uma vida, digamos assim, debaixo de todos os dogmas da igreja. Mas ele era vazio, ele era depressivo, ele era uma pessoa muito triste. E ele sabia que não era salvo. Quem não é salvo, sabe que não é salvo.
Até que um dia, através da Bíblia, ele recebeu Jesus Cristo. Pela fé, sem as obras da lei, tornou-se uma pessoa salva. Mas ele já não era santo? Não. Ele era uma pessoa que se separava, mas ele ainda não era santificado. Por quê? A verdadeira santificação é resultado da salvação e não o contrário. Por isso Paulo chamou a atenção da igreja e disse: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? Irmãos, o que interessa para nós é a verdade. E olha, a verdade é esta. Não tem outra verdade. Esta é a verdade. Jesus orou pelos discípulos e disse: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Não há outra verdade além da Bíblia. Mas muitos judaizantes perverteram a santificação. Veja a perversão da santificação. Assim como é um erro tirar o Espírito Santo da obra da salvação, ninguém vai ser salvo sem ser convencido pelo Espírito Santo. Ninguém. Então você não pode tirar o Espírito Santo da obra da salvação. Também é um erro tirá-lo do processo de santificação. Do mesmo tanto que eu precisava do Espírito Santo para ser salvo, eu preciso do Espírito Santo agora para ser santo, para ser separado. Era o que a igreja estava fazendo. Gálatas, eles estavam tentando agradar a Deus, obedecendo ao espírito da lei e não ao espírito da liberdade. Qual que é a diferença? O espírito da lei é a nossa obra, é a nossa carne. O espírito da liberdade é a obra de Deus, é o mover de Deus na nossa vida. Aí Paulo usou duas expressões para mostrar o pecado daquela igreja. A primeira foi insensatos. E essa palavra insensatos no grego é a palavra anuestos. Sabe o que significa anuestos? Anuestos é falta de sabedoria, falta de inteligência. Se fôssemos usar a palavra como deveria ser usada nos dias de hoje, seria o mesmo que chamar as pessoas de burras. Mas é muito ofensivo. Já pensou? Chegar para alguém e dizer: você é burro, você é burra. Mas Paulo disse exatamente isso para aqueles irmãos. Vocês estão sendo burros, vocês não estão pensando, vocês não estão raciocinando direito. Só que os Gálatas, eles eram conhecidos como pessoas inteligentes, capacidade de raciocinar. Então Paulo ficou surpreso como eles foram facilmente enganados. Como que eles foram facilmente ludibriados com aquela falsa doutrina. Por quê? Porque eles tinham recebido a verdade antes. Eles conheciam a verdade. Como que eles foram desviados tão rapidamente? Sabe por quê, Andréia? Porque agradava. Tudo que nos agrada, nós temos facilidade de aceitar mais do que a verdade. A verdade é que a salvação é pela graça, santificação é pela graça, mas, olha só, Deus precisa de mim. Isso me agrada. E então nós recebemos o que nos agrada, mesmo que não seja a verdade. E Paulo disse: vocês são anuestos, vocês são burros. Mas ele usou de eufemismo. Ao invés de falar burros, né, ele disse anuestos. Vocês estão faltando com a sabedoria. Olha, eu sou um tipo de pastor que eu procuro nunca ofender as pessoas. Mas eu conheço pastores que não tinham papa na língua. Eu me lembro de um desses pastores, foi pregar na escola uma vez, e lá do púlpito, ele nos xingou, disse que nós éramos maricas, disse que nós éramos
pessoas mal criadas, que nós fomos paparicados pelos nossos pais e que precisávamos era amadurecer, crescer, ter vergonha na cara. Eu nunca pregaria daquele jeito, mas ele pregou. Irmãos, é mais ou menos o que Paulo está fazendo. Eu quero que você perceba que as palavras que Paulo usou foram palavras duras para um povo que estava fascinado, ludibriado. Paulo disse: vocês estão faltando com a inteligência. E não é o que dá vontade de dizer às vezes para algumas pessoas, dependendo do caminho que elas estão escolhendo? Em outras palavras, eles não estavam usando a cabeça. Eu vou dar um exemplo disso, mas sem citar nomes. Certa vez eu estava explicando para um crente de uma outra igreja, que a salvação é pela graça. Ele concordou, mas aí ele acrescentou: a salvação é pela graça, mas se depois você não fizer por onde, você perde a salvação. Insensatez. Espera aí. A salvação é pela graça, mas se eu não andar certinho, eu perco a salvação? Você percebe a falta de sabedoria aí? Quantos estão percebendo? Falta de inteligência. E, no entanto, são muitas igrejas que ensinam isso, gente. Sabe por quê que as pessoas aceitam? Porque agrada. Ah, tá, eu fui salvo pela graça, mas Deus precisa de mim. Isso nos agrada. Insensatez. Aí Paulo usou uma outra expressão, fascinou. Lembra do versículo? Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou? Vou traduzir. Ó burros Gálatas, quem vos fascinou? E a palavra fascinou, a palavra grega é a palavra baskaino. E significa ser fascinado por uma falsa doutrina. Ser fascinado por uma mentira. Ser fascinado por uma fábula. Por uma lorota. Já viu pessoas fascinadas por lorotas? Mas não é um pouco não, é muita gente fascinada por lorotas. A internet está cheia delas. Tem pessoas que têm mais prazer em ouvir lorotas pela internet do que ouvir a verdade na igreja. Fascinação. A mensagem de Paulo era esta: é insensatez tentar ganhar a salvação pela graça e depois querer mantê-la pelas obras. É insensatez, mas é uma mensagem que fascina. Eu me lembro, vamos supor, já tem 40 anos que eu aceitei a Cristo. Eu tinha 12 anos, quando aceitei Jesus, 39 anos que eu aceitei a Cristo. E dentro desses 39 anos, eu já vi muitos movimentos religiosos. Muitos. São movimentos, porque movimentos passam. Não é? Eles surgem e passam. Mas são movimentos que cativam as pessoas. Me lembro, pessoas iam para as igrejas para ver o dente de ouro. Quantos se lembram disso? Pessoas iam para a igreja para ver flutuações. Quantos se lembram disso? Pessoas iam para as igrejas para ver o cai-cai. Quantos se lembram disso? Pessoas iam para as igrejas para ver o espírito do riso. Quantos se lembram disso? Movimentos. São coisas que surgem e passam. Modismos. Mas, irmãos, há modismo no meio das nossas igrejas também. Há modismos no nosso meio também. E nós estamos sendo fascinados por pastores, ao invés de sermos fascinados pela palavra de Deus. Eu não nego que eu sempre fui um fascinado em pastor Jaime Rose. Não vou negar. Mas ele sempre ficou dentro da palavra. Entendem? Sempre dentro da palavra. Então era uma fascinação, até eu diria bíblica.
Eu era fascinado pelas pregações bíblicas do nosso pastor. Mas nós temos que ter cuidado, porque podemos ser fascinados por outras coisas. Eu sou fascinado porque aquela igreja tem comes e bebes. Eu sou fascinado porque a família do pastor é muito íntima minha. Eu sou fascinado porque dentro daquela igreja nós temos classes para as crianças. E aí nós somos atraídos por certas fascinações terrenas e humanas. Paulo disse, nada de bascaino entre nós, nada de fascinação, vamos agir pela razão. Então eu quero ensinar uma coisa para vocês, que eu sempre ensino para as nossas igrejas. Não é o que eu sinto, é o que eu sei. Podem repetir isso comigo? Não é o que eu sinto, é o que eu sei. Porque sentimentos flutuam. Não é verdade? Você hoje gosta de uma pessoa, amanhã talvez você não goste tanto. Você hoje gosta de um local, amanhã talvez você não goste tanto. Decepções surgem e essas decepções conseguem minguar os nossos sentimentos. Então o ser humano que age pelos sentimentos, Paulo está dizendo, são insensatos, são fascinados. Nós agimos pela razão. Não é o que eu sinto, é o que eu sei. Já sentiu vontade de chutar o balde, pedir as contas? Mas você não o fez. Por quê? Você não agiu pelo que sentiu. Você agiu pela razão. E a mesma coisa acontece com a igreja. A mesma coisa acontece com o lar. Tomara a Deus que nunca tenha acontecido, mas já teve uma desavença com o seu cônjuge e pensou em chutar o balde? Mas não é o que eu sinto, é o que eu sei. Então nós temos que aprender a agir pelo que Deus tem nos mostrado e não pelo que temos sentido. Aliás, leia a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, irmã Cida. Em nenhum lugar a Bíblia diz para sentir Deus. Não existe. É sempre conhecer Deus. Porque sentir, você pode estar sentindo muita coisa, mas não quer dizer que seja Deus. Uma vez eu fui num médico pentecostal, bom médico, homeopata. Aí, posso orar, pastor Romo? Pode. Aí ele orou sobre mim. Pshá! Sentiu alguma coisa? Eu falei para ele, senti. O que você sentiu? Um arrepio. Foi um arrepio forte? Foi. Por quê? Porque na hora que você fez, psh, eu senti cócegas. Eu não quis ser desrespeitoso para com ele. Mas é assim que a gente fala, né? Quando a gente sente. Então, pare de sentir e lembre do que você aprendeu, do que você sabe. Vamos ser crentes amadurecidos, né? E não aqueles levados por todo o vento de doutrina. Paulo, ele mostra o pré-requisito para a santificação. Ele diz aqui no verso 3, tendo começado pelo Espírito. Quando que eu e você começamos pelo Espírito? No dia da nossa salvação. O Espírito Santo nos convenceu dos nossos pecados. E ali começou a nossa salvação. Então, há 4 áreas que precisam ser mudadas antes que a santificação ocorra. A primeira delas, regeneração. Pastor, o que é regeneração? É uma mudança de natureza. Antes de ser salvo, eu tinha só uma natureza, a do pecado, ou do velho homem. Aquela era a natureza que me dominava, que me escravizava, que me dirigia. Aí eu aceitei Jesus e recebi uma outra natureza, a do homem interior, do novo homem. Agora eu tenho 2 naturezas, a do pecado, que ainda habita em mim, e a do novo homem.
e elas estão sempre em conflito. E ganha aquela natureza que eu alimento mais. Segunda área, justificação. Quero que você saiba que regeneração e justificação ocorrem no mesmo instante. Só que justificação é uma mudança de posição. Antes da salvação, eu estava nas trevas. Agora eu fui transportado para o reino de luz. Terceiro, adoção. Mudança de lugar. Eu pertencia à família do diabo, agora eu pertenço à família de Deus. Regeneração, justificação e adoção acontecem no dia da nossa salvação. E por último, santificação, que é uma mudança de caráter. Você nunca vai mudar o seu caráter até você ser uma pessoa salva. Até ser justificado, regenerado e adotado por Deus, você não tem como mudar o seu caráter, a sua índole. Então, santificação acontece em 2 tempos. Acontece em 2 momentos da nossa vida. O primeiro momento é na nossa conversão. No dia que você aceitou Jesus, você foi ali santificado. Naquele momento, Deus já te separou. Amém, irmãos? O que significa a palavra igreja? Eclesia. Chamado, tirado, de fora para dentro. Isso aconteceu no dia em que você aceitou Jesus. Vamos nos lembrar disso? Eu aceitei a Cristo com 12 anos. Você aceitou a Cristo com que idade, Cleto? 33 anos, idade de Jesus. Aceitou a Cristo com que idade, pastor Aguinaldo? 12 anos. Dalete? 25 anos. Rochelle? 5 anos. Marcos? 12 anos também, hein? Andréia? 9 anos. Davi? Verdadeiramente com 30 anos. Porque antes disso era um crente falso. Acontece. Márcia? Não lembra, não? Não, eu não quero saber da sua idade. Célio, foi agora, recentemente. Que idade? 40 anos. Bom, o que eu quero dizer é o seguinte. Naquele dia que você aceitou Jesus, você foi santificado. Naquele dia você foi separado. Paulo diz, e é o que alguns têm sido. Mas, falando de mim e de você, haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Paulo está dizendo que no dia da salvação nós fomos santificados. Mas não parou ali, porque santificação é um ato progressivo e prático. Pelo Espírito, nós vivemos diariamente separados do mal para Deus. Ali no livro de Tiago 1, 22 a 25, fala de um homem que se olha no espelho, vê a sujeira e se lava. Não é por isso que nos olhamos no espelho? Sim ou não? O espelho mostra a nossa aparência. Então, santificação é um ato diário. Você encontra sujeira na sua vida, no seu coração, todos os dias, olhando através do espelho da Bíblia, espelho da oração, espelho da igreja. E com a ajuda do Espírito Santo, você remove sempre aquelas sujeiras. Eu gosto muito de usar a ilustração da lavagem dos pés. Ela é engraçada, ela é até cômica. Por quê? Porque Jesus, ele começou a lavar os pés dos seus discípulos. Logo depois que houve dissensão entre eles. Quem é o melhor, quem é o maior? Jesus ficou caladinho, pôs todo mundo ali na fileira e começou a lavar os pés. Aí, Pedro, sempre Pedro, disse para ele, o senhor não vai me lavar não, o senhor é o mestre, o senhor é o rabi, não vou deixar. E Jesus disse, se eu não lavar você, você não tem nenhuma parte comigo, você não me pertence.
Aí Pedro, não, então não só os pés, mas pode lavar tudo, a cabeça também. Mas qual foi a resposta de Jesus? No demais, você já está limpo. Só necessita lavar os pés. Sabe qual é a lição? A primeira de todas é humildade. O menor no reino de Deus será o maior. Nós estamos aqui para servir uns aos outros e não para sermos servidos. Mas a segunda lição que aprendemos, uma lição secundária, é que no mundo nós sujamos os pés. E temos que estar sempre lavando os pés. Mas quando que a gente suja os pés? A gente suja os pés dentro de casa, na convivência com os nossos familiares. Uma desavença, uma briga, uma resposta mal dada, sim ou não? Nós sujamos os pés, infelizmente, dentro de casa hoje em dia, através da mídia, seja ela televisão, internet, que Deus nos proteja dessas coisas. Nós, às vezes, sujamos os pés no trabalho, no nosso local de trabalho, e muitas vezes no nosso lazer, que priorizamos acima de Deus. Então, há muitos meios que sujamos os pés. Temos que lavá-los. É um ato diário, constante, para que nada nos separe da comunhão com Deus. Santificação é um ato progressivo e prático. Nesta manhã, eu já me santifiquei. Nesta manhã, eu já acordei e me separei. Mas eu tenho certeza que hoje à tarde, vou ter que fazer isso de novo. Então, eu tenho consciência de que eu preciso sempre me separar. Agora, tem muitos crentes que são crentes franceses. Eles só se separam uma vez por semana. Francês, muitos não tomam banho uma vez só por semana? Sim ou não? Português também? Pois é, uma vez por semana. E tem crente que só se separa ali no domingo. Não, meus irmãos, é um ato progressivo e prático, todos os dias, tá? Agora é interessante observarmos que Paulo primeiro ensinou sobre justificação, no capítulo 2, e só depois falou sobre santificação. Alguém me diga por quê? Por que você acha que Paulo falou primeiro justificação pela graça, e só depois falou de santificação? Alguém me ajude. Porque a salvação vem primeiro. Paulo estava lidando justamente com um grupo de pessoas que estava sendo influenciado pelo judaísmo. Imagina então, se ele tivesse falado primeiro de santificação. Agora, cá entre nós, muitos que têm zelo, que querem fazer a coisa certa, não cometem esse erro às vezes? Fala-se tanto do exterior, que acabam esquecendo do interior. Salvação é o interior, santificação é o exterior. O que é santificação? É resultado da salvação. Segundo, a santificação é realizada pelo Espírito Santo de Deus. Paulo disse assim: sois vós tão insensatos, que tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne. E o que é insensato? Falta de inteligência. Então, Paulo ensina, em primeiro lugar, o Espírito é a fonte da santificação. Quem é que santifica? Qual que é o nome dele? Espírito Santo. Significa Espírito que nos santifica. É o trabalho dele de nos santificar, de nos separar todos os dias para a obra de Deus. Mas ele usa 2 instrumentinhos para a nossa santidade. E o primeiro instrumento que ele usa é o sangue de Cristo. O sangue de Jesus é a base da nossa santificação. O que a Bíblia diz? Mas o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Certa vez uma moça estava morrendo na cama da morte. E ela chamou a irmã dela e disse: meu coração está tão pesado. Será que eu estou pronta? Será que Jesus
realmente perdoou todos os meus pecados? Então a irmã dela abriu a Bíblia naquela passagem e leu: porque o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aí ela, ele morreu por todos os meus pecados. Ele lavou-me de todos os meus pecados. Verdade. Não há nenhum pecado meu, seu, dele, dela, nosso ou vosso, que não tenha sido lavado no sangue de Jesus Cristo. Veja, Efésios 5, 25 a 26 diz: como também Cristo amou a igreja, eu e você somos a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para o quê? A santificar. Como que ele nos santifica? Pela morte, pelo sangue, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra. Agora veja, Hebreus 2:11. Porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos. Então Jesus é quem nos santifica através do seu precioso sangue. Para completar, Hebreus 13:12. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Não há nada que o sangue de Cristo não purifique. Não há nada. O sangue de Jesus tem poder. Purifica-me de todos os meus pecados. Então o sangue de Cristo é usado pelo Espírito Santo para a minha santificação. Quantas vezes, você chega na igreja triste, cabisbaixo, por quê? Acabou de ter uma desavença dentro de casa, ou durante a semana, você teve desafetos, ou você mesmo, como diz na gíria, pisou na bola. E você fica triste, derrotado. Por quê? Porque você é salvo. E sabe que o que você fez desagradou a Deus. Mas você sabe também que tem esta promessa, que o sangue de Jesus Cristo nos purifica, não de alguns, mas de todos os nossos pecados. Ele não quer que você viva no derrotismo. Ele quer que você saiba que o sangue dele foi derramado em seu favor. Qual que é o outro instrumento? O sangue e o livro. E que livro é este? A Bíblia. Numa praça pública, um pastor, estava com a Bíblia dele dentro de uma bolsa preta. Vários jovenzinhos olharam aquela bolsa preta e pensaram que aquele homem fosse um fotógrafo. Lembra? Na época que os fotógrafos andavam com uma bolsa preta e os aparatos dentro da bolsa? Havia muito desses fotógrafos na Praça 15. Antigamente, no tempo do Cleto, no meu tempo não, mas no tempo do Cleto, você tirava foto 3x4 na Praça 15, não é? Eles andavam com aqueles aparatos, e tiravam foto, qualquer hora do dia ou da noite. Aí os jovens chegaram para o pastor e disseram: você tem uma câmera fotográfica aí dentro da bolsa? Ele disse: tenho sim. Então, você pode tirar uma foto de nós? Aí ele respondeu: olha, a foto já foi tirada. Aí ele abriu a bolsa, tirou a Bíblia e disse: está aqui, a foto de vocês dentro desse livro. Esse livro mostra tudo o que vocês são. Esse livro mostra o que vocês são por dentro e por fora. E não é verdade? A Bíblia mostra o que nós somos. Por que a gente não gosta muito de ler a Bíblia? Porque a gente se vê. Eu estou lendo sobre Judas Iscariotes. E não é que de repente fala: opa, eu estou agindo como Judas? Eu estou lendo sobre Jezabel. Opa, eu estou agindo como Jezabel. Pior ainda é o rei Manassés. Opa, eu estou agindo como Manassés, rei Davi, rei Saul. Então a Bíblia é o nosso retrato. E a gente lê ali, sobre muitas coisas de errado que nós estamos fazendo e que não deveríamos fazer. Veja comigo, 1 Pedro 1:2. Eleitos ou escolhidos, segundo a presciência, conhecimento de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue
de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. A Bíblia nos santifica, veja bem como que ela nos separa. E através dela, nós estudamos que a Trindade, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, os três, estão trabalhando também em prol da nossa santificação. Foi dito que não existe um crente mais justificado do que o outro. Porém, podemos dizer que há crentes mais santificados do que outros. Como assim, pastor Rômulo? Olha, todos nós possuímos o mesmo tanto do Espírito Santo. Mas, infelizmente, o Espírito Santo não possui o mesmo tanto de cada um de nós. Entenderam? Todos nós possuímos o mesmo tanto do Espírito Santo, mas ele não possui o mesmo tanto de cada um de nós. Talvez o Davi seja mais consagrado a Deus que a Abigail, que por sua vez talvez seja mais consagrada a Deus que a Simone, que por sua vez talvez seja mais consagrada a Deus que o Célio. Então o segredo não é o quanto de Deus você tem, mas é o quanto Deus tem de você. O quanto Deus tem de você. É você se render completamente a Ele. Então, não há diferença na salvação, mas infelizmente há diferença na nossa santificação, na nossa dedicação, na nossa consagração a Deus. Enquanto que o Espírito Santo é a fonte da santificação, o crente deve responder. Vocês não acham? O Espírito Santo atua, mas ele pode ser, a Bíblia diz, ele pode ser extinguido. Você pode resistir o trabalho do Espírito Santo na sua vida. O que na verdade ela está pedindo é que o Espírito Santo tenha total controle sobre ela, né? Por exemplo, nós temos o fruto do Espírito em Gálatas 5:22, não temos? Você já percebeu que você produz alguns daqueles frutos, mas nem todos? Então você ora pela plenitude do Espírito, você ora que você possa produzir todos aqueles frutos, e não apenas alguns deles. Quais são os frutos? Vamos ver? Você se lembra de cor? Amor, que é o primeiro de todos. Paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Gozo. Então, muita gente tem gozo, outros têm fé, outros têm amor, alguns não têm temperança, não têm benignidade, não têm bondade. Então, nós temos que orar pela plenitude do Espírito Santo. Não significa ter mais dele, mas ele ter mais de nós. E quanto mais ele tem de nós, mais frutos nós iremos produzir. Santificação, irmãos. O crente, então, é responsável por sua santificação. Aí entra a nossa parte. Santificação depende da minha resposta, da sua resposta. A diferença entre o ato da salvação e o processo de santificação é bem clara. Na salvação, você respondeu apenas uma vez. Naquele dia, naquele santo dia, naquele santo lugar, naquela santa hora, você respondeu sim e foi salvo. Acabou. Você respondeu positivamente, sim, através da fé. Mas na santificação, você responde todos os dias, diariamente, e de forma positiva. Mas tem dia que você fala não. Tem dia que você fala não. Mas o certo é você sempre falar sim. É isso que o apóstolo Tiago aponta no livro dele. Parece um paradoxo. Ele diz: vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. Parece um paradoxo. Ah, então as obras também salvam. Parece que é isso que ele está dizendo. Mas, na verdade, ele está apenas dizendo: se a fé foi genuína,
será seguida, acompanhada de obras. Está certo. Está certo. Ele estava certo. A verdadeira fé será acompanhada de obras. Por isso que, sempre que alguém tem dúvidas da salvação, pastor, como que eu faço para saber se eu fui mesmo salvo? Eu faço essas duas perguntinhas. Você se lembra, em algum momento da sua vida, que você se arrependeu dos seus pecados e você creu em Jesus Cristo para a salvação? Ah, eu me lembro. Tá, agora vem a segunda pergunta. A sua conversão foi acompanhada de transformação? Ou você sempre foi do jeito que é e não se lembra jamais de ter sido transformado? Se a pessoa diz, não, eu já fui transformado, então você foi salvo. Está vivendo na carne, é um crente carnal, tem que se santificar. Mas se a pessoa diz, não, eu sempre fui desse jeito mesmo, eu nunca me lembro da minha vida ter sido transformada. Aí acende uma luzinha vermelha. Então é melhor você fazer uma nova decisão com Cristo, para você não correr um risco. A Bíblia diz, se alguém está em Cristo, nova criatura, tem que ter transformação. Eu me lembro que a minha salvação foi acompanhada de transformação. Só que essa transformação é diária. É uma luta diária. O crente precisa responder sim, em 4 áreas da sua vida, para ser santificado. Primeira delas, bom falar com o William, a Amanda, o Célio, esses 3 irmãos, eu vi os 3 se ajoelhando na presença de Jesus. E eu sei que, desde esse dia, eles têm procurado viver uma vida separada. O Célio me conta, às vezes, das lutas que ele tem tido, para poder colocar Deus em primeiro lugar. Ora ele vence, ora perde, Célio? Eu sei que a Amanda e o William também, eles têm se esforçado muito, têm procurado fazer a parte deles, para poder servir a Deus. Isso é santificação. 4 áreas. A primeira delas, comprometimento. Seu comprometimento. Irmão, sabe o que mais falta hoje na igreja? É compromisso na vida dos crentes. Não há compromisso com a igreja, com a Bíblia, com a oração, nem com o nosso testemunho. Eu sou de uma época que, olha, nós só faltávamos à igreja quando nós tínhamos 40 graus de febre. Eu sou de uma época em que nós não tínhamos internet, não tínhamos dinheiro sobrando, como temos hoje. Então, o nosso lazer era sempre o quê? A casa de Deus. Havia compromisso, havia dedicação, havia interesse. E esse compromisso nos separa do pecado, nos separa do mundo e nos leva para Deus. Deus tem compromisso com a nossa santificação, mas nós também temos compromisso com a nossa santificação. Temos que fazer a nossa parte. Santificação tem 2 propósitos. O primeiro deles é pureza, mas não é só pureza. Sabe qual é o segundo? Consagração, dedicação, faz parte da nossa santidade. Do que adianta essa história? Eu não bebo, eu não fumo, mas eu não tenho compromisso. Ninguém pode contar comigo. Quantos estão entendendo? Então, dentro de santidade, tem de haver compromisso. Segundo, correção. Dentro de santidade, tem de haver correção. Você gosta de ser corrigido? Ninguém gosta, mas faz parte da vida. E a Bíblia diz, o tolo não aceita correção, mas o sábio aceita. Correção significa reconhecer os nossos pecados do dia a dia, e deve haver um desejo de mudança. Terceiro, confissão. Para ser santo, tem que confessar pecados. Marquinhos, o que há de errado com aquela oração que diz assim, ô Senhor, perdoe a multidão dos meus pecados? Marquinhos, se é multidão, significa que o cidadão não está se purificando todos os dias.
significa que ele não está confessando todos os dias. Ele está acumulando, aí vira multidão. Mas o crente que está vigiando e orando, ele não deixa teias de aranha na vida dele. Amém, irmãos? Ele não deixa, porque ele está diariamente confessando a sua culpa, confessando os seus pecados diante de Deus. E quarto e último, consentimento. O que é isso? Concordar com a vontade de Deus, com o propósito de Deus, sermos filhos obedientes, consentindo com o propósito de Deus. Romanos 6,19 diz: assim apresentai agora os vossos membros, o corpo, para servirem à justiça para santificação. Santificação é um pré-requisito para o serviço de Deus. O objetivo da santificação é de nos fazer aptos para o trabalho de Deus. Purificação é uma parte vital da santificação, mas não é tudo. Separação também é importante. E às vezes temos que nos separar de vizinhos, entretenimento, até parentes e de muitos lugares a fim de servirmos a Deus. Em suma, Paulo está dizendo: irmãos, irmãs, a mesma graça que você precisou para ser salvo, você precisa agora para ser santo. A diferença é que para a salvação você precisou da graça uma vez. Para a santificação, você precisa dela todos os dias, todos os momentos da sua vida. Amém, irmãos? Por isso que a Bíblia diz: mas o justo viverá da fé, para sempre. Eu e você vamos viver pela graça. Sem a graça, ninguém consegue fazer nada para Deus.